Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de História de Mato Grosso, desta feita iremos analisar o cenário econômico e produtivo em Mato Grosso no período compreendido entre 1870 e 1930. Veremos então os principais destaques da economia mato-grossense no referido período citado. Primeiramente, vamos abordar o processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que promoveu importantes transformações para a economia de Mato Grosso, uma vez que possibilitou a integração da economia mato-grossense com o capitalismo internacional. Nós temos um processo de inserção da economia da província de Mato Grosso com o capitalismo internacional, na medida em que Mato Grosso exportava produtos derivados da pecuária e também do extrativismo vegetal, e ao mesmo tempo importava produtos industrializados provenientes da Europa. A reabertura da navegação pela Bacia Platina representou uma importante oportunidade para Mato Grosso superar a crise econômica. Ao longo do século XIX, Mato Grosso passou por uma crise econômica, por um processo de isolamento. E após a Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação pela Bacia Platina, surge uma oportunidade de ouro para a superação dessa crise econômica, mediante a integração da economia mato-grossense com o capitalismo internacional. Temos então fatores favoráveis ao desenvolvimento da província de Mato Grosso. Dentre eles estão a liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, o processo de crescimento populacional, até mesmo por conta da entrada de alguns paraguaios em território mato-grossense. O Paraguai sai arrasado, sai economicamente destruído da Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1865 e 1870. Ao final deste conflito, alguns paraguaios entram em território mato-grossense em busca de melhores oportunidades de vida. Além disso, nós temos as potencialidades econômicas da então província de Mato Grosso, através do extrativismo vegetal e através da exploração de suas abundantes terras férteis. São oportunidades de ouro que Mato Grosso tem para superar o atraso econômico. Com isso, nós temos a atração de capital estrangeiro para a província de Mato Grosso. São investimentos externos que são feitos na província mato-grossense. O contexto histórico em que se dão essas importantes transformações é a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. Ou seja, senhores, as últimas décadas do século XIX, quando nós temos uma crise do escravismo no Brasil e a gradativa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre de imigrantes europeus. Temos, portanto, a crise do escravismo e a importação de mão de obra estrangeira, mão de obra europeia, na região sudeste do Brasil, nas áreas de cultivo de café. Então, esse é o contexto histórico. Temos, então, aqui a transição do trabalho escravo no Brasil para o trabalho livre assalariado, com a importação de mão de obra na região sudeste, nos cafezais do Vale do Paraíba e posteriormente do Oeste Paulista. Nesse contexto, nós temos uma redefinição da economia mato-grossense. A economia mato-grossense, nesse período, compreendido entre o final da Guerra do Paraguai e o advento da Era Vargas, teremos então o surgimento em Mato Grosso das casas comerciais envolvidas nas atividades de importação e exportação de mercadorias, a atuação também das usinas de açúcar, a extração da poaia, da erva mate, do látex,
os derivados da pecuária e também teremos o extrativismo mineral, com o ciclo do diamante, o segundo ciclo de extração diamantífera em terras mato-grossenses. A economia mato-grossense, a partir do processo de reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, passa por um processo de redefinição. Nós temos então aí o extrativismo vegetal, com a poaia, erva mate, o látex. Nós temos o surgimento das usinas de cana-de-açúcar, temos as casas comerciais e temos também a pecuária, que vai ganhar um surto de crescimento nesse contexto histórico, e também o extrativismo mineral com os diamantes. Pois bem, senhores, falaremos primeiramente sobre as casas comerciais, que eram revendedoras de variados produtos importados e também exportavam matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. Essas casas comerciais instalaram-se em 3 importantes cidades mato-grossenses. São elas Corumbá, Cáceres e Cuiabá, 3 cidades portuárias. Corumbá e Cáceres, às margens do rio Paraguai, e Cuiabá, às margens do rio de mesmo nome. Essas casas comerciais também funcionavam como postos ou agências bancárias e funcionavam também como casas de câmbio, trocavam diferentes moedas. As casas comerciais utilizavam-se da navegação fluvial para exportar e importar produtos. Essas casas comerciais, muitas vezes, elas arrendavam grandes extensões de terras dedicadas ao extrativismo vegetal, a poaia e a extração do látex, bem como a criação de gado bovino. Vejamos aqui um exemplo de uma importante casa comercial. Esse aqui é um cartaz publicitário da Casa Vasques Filhos e Companhia, uma casa comercial de Corumbá. Vejamos aqui o que diz esse informe publicitário. Importação, em geral com especialidade farinha de trigo. Exportação de todos os gêneros do estado. Casa fundada em 1900. Então nós temos aqui um exemplo da atuação das chamadas casas comerciais mato-grossenses, que vão agir nesse comércio de importação e exportação. Vão exportar os gêneros mato-grossenses, que são matérias-primas ou produtos em seu estado bruto, tais como aqueles produtos originários do extrativismo vegetal em Mato Grosso, a poaia, a erva mate e também o látex. E vão importar produtos industrializados. Um outro exemplo aqui é a casa comercial de propriedade de Gabriel Francisco de Matos, em Cuiabá. Uma foto de 1915 mostrando uma casa comercial cuiabana. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, outro importante ramo da economia mato-grossense no período compreendido entre 1870 e 1930. Sobre a cana-de-açúcar, meus amigos, é importante nos atermos que temos 2 fases completamente diferentes. 2 fases com características distintas. Temos a fase dos engenhos e a fase das usinas. A fase dos engenhos ocorre no início da colonização das terras cuiabanas, ainda durante o século XVIII. E tem Cuiabá, Serra Acima e Rio Abaixo, as principais localidades onde serão instalados os engenhos de açúcar. A produção, durante a fase dos engenhos, estava toda ela voltada para o consumo interno. E uma das características principais dessa fase de cultivo de cana-de-açúcar em terras mato-grossenses era que ela era uma atividade paralela e complementar à mineração. A segunda fase do cultivo de cana-de-açúcar em Mato Grosso
É a chamada fase das usinas, que ocorre a partir da segunda metade do século XIX, notadamente após o fim da Guerra do Paraguai, 1870. Os locais onde serão instaladas essas usinas de açúcar são as margens do rio Cuiabá e do rio Paraguai, onde serão edificadas importantes usinas Itaici, Conceição, Maravilha, Flechas, Aricá, São Gonçalo, Tamandaré, e às margens do rio Paraguai teremos a sugestiva usina Ressaca, às margens do rio Paraguai, na região de Cáceres. Se durante a fase dos engenhos a produção toda ela era destinada ao mercado interno, durante a fase das usinas, após a Guerra do Paraguai, nós temos então produção voltada para o mercado interno, mas também uma parte da produção que chegava a ser exportada para outras províncias, para outras regiões brasileiras e também para os mercados platinos. E uma característica importante do período das usinas de açúcar é a modernização da produção, com a importação de máquinas e equipamentos diretamente da Europa para as usinas mato-grossenses, a exemplo da usina Itaici, de propriedade de Antônio Paes de Barros. As usinas de açúcar, portanto, promovem a importação de máquinas e equipamentos direto da Europa. Elas estarão concentradas às margens do rio Cuiabá e do rio Paraguai. Por que é que elas vão se instalar junto a grandes rios aqui de Mato Grosso, rio Cuiabá e rio Paraguai? Devido à facilidade do transporte do produto e em razão da existência de terras férteis para o cultivo de cana-de-açúcar junto às margens dos referidos rios. A produção das usinas de açúcar irá se constituir numa importante atividade econômica até meados do século XX, a década de 1940, para sermos mais exatos. Aí temos no quadro as principais usinas mato-grossenses. Usina Conceição, na margem direita do rio Cuiabá, pouco acima do porto de Santo Antônio de Leverger. Usina Itaici, na margem direita do rio Cuiabá, acima da cidade de Barão de Melgaço. Maravilha, margem direita do rio Cuiabá, abaixo de Santo Antônio. Flechas, também na margem direita do rio Cuiabá. Aricá, margem direita do rio Cuiabá, na barra do Aricaçu ou Bambá. São Gonçalo, rio Cuiabá abaixo, e a usina Ressaca em Cáceres, junto às margens do rio Paraguai. Então aqui temos, meus amigos, as principais usinas de açúcar implantadas em Mato Grosso nesse contexto histórico. Itaici, Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Flechas, São Sebastião, Tamandaré, todas essas localizadas às margens do rio Cuiabá. E a usina Ressaca, às margens do rio Paraguai. Essas usinas eram responsáveis pela fabricação de açúcar, rapadura, álcool e aguardente, a boa e velha pinga. E a produção atendia à demanda interna e externa também, demais províncias brasileiras e até mesmo países platinos. Na imagem vemos uma das principais usinas mato-grossenses, a usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o conhecido Totó Paes, que chegou a ser eleito governador de Mato Grosso. Mais imagens da usina Maravilha, na região de Santo Antônio do Leverger, e a usina Ressaca, na região de Cáceres. Como eram as características do trabalho nas usinas? Veja, nas usinas de açúcar mato-grossense, utilizava-se mão de obra livre, porém
É preciso destacar que essa mão de obra livre estava sujeita a péssimas condições de trabalho, condições aviltantes de trabalho, formas análogas ao trabalho escravo. Grande exploração dos trabalhadores. Sistema de caderneta. O que é esse sistema de caderneta? É que o trabalhador das usinas precisava consumir produtos vendidos no armazém da usina. Então eram anotadas essas dívidas feitas pelos trabalhadores e seus familiares e ao final do mês era deduzido do salário do trabalhador. Portanto, meus amigos, havia uma grande exploração da mão de obra nas usinas mato-grossenses. E a maioria desses trabalhadores das usinas era formada por pessoas analfabetas, que exerciam atividades braçais. Isso contribuía para dificultar sobremaneira a organização dos trabalhadores, uma dificuldade na organização e na resistência dos trabalhadores das usinas mato-grossenses. Nas imagens temos instalações das usinas em Mato Grosso, usina Itaici, várias instalações da usina Itaici, que é uma das principais usinas mato-grossenses, onde a mão de obra era explorada de maneira aviltante. Inclusive na usina Itaici chegava a circular uma moeda própria, uma moeda que circulava exclusivamente na usina Itaici, e era chamada de tarefa. Um livro interessante para se conhecer um pouco mais sobre as condições de vida e de trabalho nas usinas mato-grossenses é o livro Vozes no Silêncio, da historiadora Lúcia Helena Gaeta Aleixo, que nos dá uma visão das reais condições de vida da massa trabalhadora nas usinas mato-grossenses, no contexto do final do século XIX e início do século XX. A decadência das usinas açucareiras mato-grossenses ocorre com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool durante o início da Era Vargas, porque esse importante órgão federal irá subsidiar apenas as grandes usinas da região sudeste do Brasil. E aí nós teremos uma grande concorrência com a produção das usinas do Sudeste, que tinham a produção subsidiada pelo governo. Com isso, temos uma baixa produtividade dos canaviais e a insuficiência de equipamentos industriais, o que leva a uma decadência dessa atividade em terras mato-grossenses. E temos também a política de combate aos usineiros, aos coronéis, durante a Era Vargas. Com a subida de Getúlio Vargas ao poder, ainda durante o governo provisório, em 1930, nós temos a nomeação de interventores federais. No caso, o interventor federal, que é nomeado para Mato Grosso, irá estabelecer um grande combate aos usineiros, até porque nessas usinas de açúcar, como nós nos referimos anteriormente, havia uma grande exploração dos trabalhadores, inclusive com formas análogas ao trabalho escravo. Com isso, nós temos um processo de decadência das usinas e do poder dos coronéis usineiros em Mato Grosso. Outro produto importante da economia mato-grossense foi a poaia, conhecida como ipeca ou ipecacuanha, que passou a ser utilizada na indústria farmacêutica, um arbusto nativo das depressões do Vale do Guaporé e do Alto Paraguai. Destaque para a região de Cáceres, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade e até mesmo Cuiabá. Essa produção da poaia era destinada ao mercado externo, exportada para a Europa, onde era utilizada na fabricação de remédios. Teve o seu auge entre 1885 e 1890. Foi o boom da poaia.
A exploração da poaia ocorria através de métodos artesanais e de condições adversas. A época do ano em que se dava a extração da poaia era durante o período das chuvas, porque a planta, o arbusto em questão, a poaia, precisava ser retirada, porque o que interessava da poaia eram suas raízes, de onde se extraía uma substância chamada emetina, que era usada na fabricação de remédios. Funcionava através do sistema de arrendamento de terra, que contava com a participação de capital tanto nacional quanto estrangeiro. E o transporte fluvial, ou seja, através do rio Paraguai, ocorria o escoamento da produção. Muitas vezes eram as casas comerciais que arrendavam terras devolutas do estado em Mato Grosso e extraíam a poaia e utilizavam-se da bacia platina para levar o produto até escoar até os portos do Oceano Atlântico, onde a poaia era enviada para o mercado europeu. A decadência da produção ocorre por volta de 1940, com a instalação da indústria farmacêutica no Brasil. Então, a poaia foi um importante setor da economia mato-grossense, que apesar de utilizar-se de métodos primitivos de extração, representou um importante setor, um importante produto de exportação de Mato Grosso. Aí temos no mapa as áreas em que se destacou a extração, a exploração de poaia em terras mato-grossenses, entre o final do século XIX e o início do século XX, na região onde nós temos aqui o Vale do Rio Guaporé e do Alto Paraguai, região onde nós temos, inclusive, o surgimento de um núcleo populacional aqui em Mato Grosso. É o município de Barra do Bugres. Surgiu em decorrência da exploração da poaia. E na imagem temos o poaeiro, aquele trabalhador braçal destinado à extração da poaia. Como importantes reflexos da produção de poaia em Mato Grosso, nós tivemos o surgimento de apenas um núcleo populacional. O município de Barra do Bugres surge em decorrência da exploração da poaia. Por outro lado, a poaia também contribuiu para o estímulo de relações comerciais internas e externas. Como dissemos, a extração de poaia contou com a participação de capital nacional e também de capital estrangeiro e representou um foco de atração populacional para Mato Grosso e promoveu a interiorização da economia e dos interesses do estado de Mato Grosso em direção ao norte do território. Vejam que a poaia teve uma importância fundamental na economia mato-grossense, mesmo que durante um período reduzido, ela contribuiu pelo menos para o surgimento de um núcleo populacional e para estimular uma atração populacional para o estado de Mato Grosso. Falaremos agora sobre um outro produto, esse que é o principal produto do extrativismo vegetal mato-grossense. Estamos falando, evidentemente, da erva mate, encontrada em bosques nativos no atual território do Mato Grosso do Sul. A erva mate representou um dos mais importantes produtos da economia mato-grossense, surgindo inclusive uma poderosíssima companhia, a Companhia Mate Laranjeira, empresa que detinha o monopólio sobre a extração de erva mate em terras mato-grossenses. Esta empresa foi fundada em 1890 por Tomás Laranjeira e promoveu a atração do capital estrangeiro, no caso, o capital argentino, através de Francisco Mendes, que fez com que mudasse a razão social dessa companhia. Companhia Mate Laranjeira passasse a se denominar
Companhia Mate Laranjeira Mendes e Companhia, porque temos também a participação do capital estrangeiro através do empresário Francisco Mendes. Para você ter uma ideia, a empresa Mate Laranjeira era a mais importante do estado de Mato Grosso. E essa empresa chegava a ter um rendimento anual 6 vezes maior do que o orçamento de Mato Grosso. Essa empresa tinha renda maior do que o próprio estado de Mato Grosso. Era como se fosse um estado dentro do próprio estado de Mato Grosso. Tão vultoso, tão grande era o patrimônio dessa importante companhia, Companhia Mate Laranjeira. No mapa temos aí a área de extração da erva mate, final do século XIX e início do século XX. Observe com atenção que os ervais nativos estavam concentrados na região sul do território mato-grossense, atual território de Mato Grosso do Sul. Então nós temos cidades relacionadas à expansão da erva mate, como por exemplo, Porto Murtinho, Bela Vista, Itaporã, Dourados, Ponta Porã e Amambai. São cidades ligadas à produção de erva mate em território mato-grossense. Cidades localizadas na porção sul do território, onde hoje se localiza o estado vizinho de Mato Grosso do Sul. O trabalho e a produção na erva mate. Características principais. Primeiro, predomínio de mão de obra paraguaia. A mão de obra por excelência na extração de mate era composta por trabalhadores paraguaios, que eram chamados de mineiros. Trabalhadores estes que estavam sujeitos a uma grande exploração. E a extração da erva mate ocorria entre os meses de janeiro a agosto. No restante do ano, ocorria a florescência das árvores. Aí na imagem temos trabalhadores ervateiros. Trabalhavam na exploração da erva mate em terras mato-grossenses. Também eram muito explorados. Os trabalhadores da poaia, da extração da erva mate, os trabalhadores das usinas em Mato Grosso, estavam sujeitos, como já dissemos, a péssimas condições de vida e trabalho. Como importantes desdobramentos da produção de erva mate em Mato Grosso, nós podemos citar o desenvolvimento de cidades como Ponta Porã, Porto Murtinho, Bela Vista, Dourados, Amambai, Itaporã e Rio Brilhante, como nós vimos no mapa anterior. Porto Murtinho e Ponta Porã são importantes pontos de comercialização da produção e de administração da atividade. Sedes da Companhia Mate Laranjeira estavam instaladas nessas duas cidades, Porto Murtinho e Ponta Porã. A restauração e a valorização da parte sul de Mato Grosso ocorre em razão da exploração da erva mate, ou seja, temos uma revitalização da exploração econômica da parte sul de Mato Grosso, atual território sul-mato-grossense. Mais um produto do extrativismo vegetal mato-grossense, nesse período, foi a borracha, a produção de látex, que assumiu um caráter de grande importância econômica após a Guerra do Paraguai, com a extração comercial do produto. O látex em terras mato-grossenses era colhido de duas árvores, a seringueira e também a mangabeira, nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso e também da Amazônia brasileira. Inicialmente, a borracha era explorada nas matas próximas aos rios Guaporé, Arinos, Sangue, Sacre, Telespires, entre outros. Uma outra característica fundamental da extração do látex em Mato Grosso era o seu
caráter sazonal. A coleta do látex ocorria durante os meses da seca. É por isso que muitas vezes os trabalhadores estavam em várias atividades. Durante o período das chuvas, eles trabalhavam na extração da poaia. Durante o período da seca, na estiagem, eles eram deslocados para a extração do látex. Por falar em mão de obra, a mão de obra predominante na extração da borracha em terras mato-grossenses era a mão de obra nordestina. Os trabalhadores nordestinos, fugindo da miséria, da seca e da exploração do sertão do Nordeste, vêm para a Amazônia brasileira e também para as terras mato-grossenses, onde irão trabalhar na extração do látex e onde também estarão sujeitos a uma grande exploração. Temos aqui na imagem mais um mapa mostrando a área de ocorrência da extração do látex em terras mato-grossenses. Temos então aqui a região mais ao norte do território mato-grossense, onde teremos a extração do látex. Cidades que irão se beneficiar com a extração do látex são cidades próximas, onde ocorria essa extração, como Diamantino e Rosário Oeste, por exemplo. Cuiabá, por ser a capital de Mato Grosso, também irá se beneficiar com a extração do látex, assim como Cáceres, que tinha importantes casas comerciais. O mesmo se aplica para a cidade de Corumbá, de onde o látex era exportado em direção à Europa. O auge da produção do látex em terras mato-grossenses ocorre entre o final do século XIX e o início do século XX. O escoamento da produção também ocorria através do Rio Paraguai, da navegação pelo Rio Paraguai, e o porto de Corumbá era o ponto aonde essa produção era escoada. A decadência da produção ocorre em razão da concorrência asiática. Todos sabemos que o Brasil foi vítima de biopirataria. Os ingleses levaram mudas da seringueira e as plantaram em suas colônias asiáticas, o que acabou concorrendo para uma decadência da produção de látex, não apenas em terras mato-grossenses, mas como um todo no território brasileiro. A decadência da produção de látex ocorre em razão da concorrência com a produção das colônias inglesas localizadas no continente asiático. Na imagem temos aí o embarque de borracha, outro importante produto do extrativismo vegetal na economia mato-grossense. Os principais desdobramentos da atividade em Mato Grosso foi que nós tivemos um fluxo migratório para Mato Grosso, principalmente migrantes nordestinos, que eram a mão de obra por excelência na extração do látex. Com isso, nós tivemos o povoamento da região centro-norte de Mato Grosso e a ocupação do nordeste do estado, bem como do Vale do Araguaia, e o fortalecimento de núcleos urbanos como Diamantino, Cáceres, Rosário Oeste, Cuiabá e Corumbá, como nós vimos no mapa anteriormente mostrado. A produção de látex volta a ter uma importância fundamental em meados do século XX, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Porque nós teremos nesse período a suspensão da produção asiática. O Japão irá bloquear a produção de látex no Sudeste Asiático. Com isso, o Brasil volta a ter um período de produção importante do látex na região amazônica. E Mato Grosso também se insere nesse contexto, onde nós tivemos o surgimento dos chamados soldados da borracha.
Os soldados da borracha, em geral, eram trabalhadores nordestinos que entravam na floresta amazônica para coletar o precioso látex. Ficaram conhecidos como soldados da borracha. Mas ao final da Segunda Guerra Mundial, a borracha voltou a perder importância. Ela saiu da pauta das exportações brasileiras e mato-grossenses. Mais recentemente, nós tivemos, ao final do século XX, um retorno, um incentivo por parte do governo federal para a produção de borracha em território mato-grossense. Isso na década de 70, durante o contexto da chamada ditadura militar. Teremos um incentivo à produção de látex em terras mato-grossenses, através de programas oficiais do governo federal, motivado por perspectivas promissoras do mercado. Com isso, nós tivemos a criação do PROBOR, Programa Governamental de Incentivo à Produção de Borracha. E como consequência importante desse programa governamental, desse programa incentivado pela ditadura militar, o surgimento do município de São José do Rio Claro, em Mato Grosso.